Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muito bem. Então, o que disse aí? Que nós devemos praticar a palavra de Deus, Guilherme, e não apenas ser ouvintes. Nós precisamos colocar tudo que nós ouvimos em prática. Então diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então nós tomamos a decisão de quê? Praticar a palavra, e não apenas o quê? Ouvir. Mas a maioria gosta de quê? Gosta de ouvir, gosta de estudar, gosta de ler, mas na hora de colocar em prática, às vezes não consegue e não quer colocar em prática. E isso é pecado. Não está agindo com obediência, não está agindo como filho de Deus, não está agindo como santuário do Espírito Santo. Então, agir de acordo com o entendimento de que nós somos crucificados com Cristo, sacrifício vivo, santuário do Espírito Santo, filho de Deus, é chegar perto de Deus, fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Isso significa, em outras palavras, praticar a palavra de Deus. Amém? O ouvinte diz o quê? Que ele engana a ele mesmo. Engana a si mesmo. Fernanda chegou. Então o maior mentiroso... Olá, gente. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Toma o seu lugar. Então o maior mentiroso, é o hipócrita. Por quê? Ele engana a si mesmo. Ele está ali ouvindo uma coisa que ele não tem interesse nenhum de colocar em prática. Ele gosta das pessoas, ele gosta do ambiente, mas ele é só ouvinte. Então ele está enganando quem? A si mesmo, está perdendo tempo e vai ser condenado. Então, o Tiago dá até uma ilustração aqui, diz que a palavra de Deus é um espelho. É um espelho que mostra a nossa aparência, que mostra quem nós somos espiritualmente, mostra os nossos defeitos, mostra a nossa feiura, mostra quantas coisas nós precisamos consertar. Mas o que é ouvinte da palavra e não operoso praticante, ele é como o homem que olha, contempla, vê nitidamente o seu rosto natural, mas quando sai dali, ele se esquece de como era a sua aparência e não praticou, não fez, não resolveu absolutamente nada. Então nós precisamos atentar, considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade. Amém? A lei perfeita, a lei da liberdade é o Novo Testamento, é a nova aliança, é através da fé em Cristo, porque Tiago não poderia se referir ao Velho Testamento como lei perfeita e lei da liberdade. Bem, vamos ler Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela se desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem. Então Jesus ensinou o Sermão da Montanha
E ele conclui o Sermão da Montanha com essas palavras, dizendo que todo aquele que ouve estas minhas palavras, né, e não as pratica, então é uma pessoa insensata, imprudente, estúpida, porque está construindo a casa na areia. Quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, quando vierem os rios transbordando, quando baterem com força, não vai ter alicerce para suportar. E isso é o que? É a vida de todos nós. A única maneira de sobreviver às tempestades da vida é colocando em prática o que Jesus falou. Amém? Não tem outra forma. Muitas pessoas querem as bênçãos, querem as promessas, querem tudo sem dar nada. Ou dando pouco, ou dando o que os homens falam para dar, barganhando com Deus. Mas o que Deus quer antes de tudo são pessoas que o amem ao ponto de obedecê-lo, ao ponto de praticarem o que ele ordena. Amém? Então, vamos fincar a nossa casa, a nossa vida, a nossa existência na rocha. Amém? Então, vamos, além de ouvir, vamos praticar as palavras de Jesus. Vamos ser sábios. O sábio pratica o que aprende. O inteligente só aprende. Então, você quer ser inteligente ou você quer ser sábio? É melhor ser sábio do que ser inteligente. Inteligente, o mundo está cheio de pessoas. O que me indigna com as faculdades é a teoria exagerada e a prática mínima. Eles sabem criticar o mundo e desentender o mundo de cima para baixo, mas não soluciona 1% dos problemas que vêm. Por quê? Porque não sai da teoria para a prática. Não consegue montar a operação no seu dia a dia. Então vamos praticar o que Jesus falou, amém? Vamos fazer o que Ele quer. Porque isso é agir de acordo com o nosso entendimento. Então, para obedecer, não é só entender a definição de obediência, não é só entender quem nós somos, mas entender quem nós somos, sacrifício vivo, santuário do Espírito Santo, crucificado com Cristo, Filho de Deus, nos ajuda a viver do modo certo. Amém? E o modo certo de viver é chegando perto de Deus, fazendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus e praticando a palavra de Deus. Amém? Sempre mudar no que a palavra indicar. Bem, então na Bíblia nós somos ensinados a obediência através de exemplos, né? Então a Bíblia está cheia de exemplos, né, de obediência. Nós podíamos começar lá do passado, né, citando Enoque, citando Noé, enfim, né? Mas existem histórias na Bíblia que são histórias mais completas ou mais complexas, ou que nos indicam um contexto especial e uma atitude que dá para a gente olhar realmente aquele indivíduo na Escritura como um grande exemplo de obediência. Então vamos pensar aqui quais são alguns exemplos de obediência que nós devemos sempre lembrar, né? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Muito bem. Então, nosso primeiro exemplo de obediência aqui, não o primeiro na história, claro, mas o primeiro da lição, é quem? Abraão, Abraão. Por quê? porque ele foi chamado e obedeceu. Porque ele foi chamado por Deus. E ele obedeceu, mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para onde? Para a terra que eu ainda vou te mostrar. Então quer dizer, só depois que ele tomasse a decisão de seguir a Deus, onde quer que Deus o enviasse, é que Deus começou a revelar, né, a outra parte das suas intenções do seu plano. Então há pessoas que elas gostariam muito, né, de adivinhar o futuro, de saber se tal coisa vai dar certo, se vai dar errado, se não vai ter dificuldade no caminho, ou se vai ter muita, para depois o quê? Depois partir ou não partir. Mas com Deus não é assim. Deus nos chama para a obediência hoje. Amém? O que vai ser do seu futuro não está na sua mão. Está nas mãos de quem te chamou. Está nas mãos de Deus. Então Abraão é um exemplo de obediência, diz Hebreus 11, versículo 8, porque diz que ele partiu sem saber para onde ia. Então isso significa que para obedecer a Deus, você não precisa saber tudo. Você deve se contentar com o que Deus te revela na Escritura. Amém? As pessoas têm muitas dúvidas, né? Ah, como é que vai ser o céu? E no mundo dos mortos? E como é que o Espírito sai e vai? E quem que vem buscar? E as pessoas têm muita dúvida, né? Ah, será que se eu batizar, minha família vai ser mudada? Meu marido vai voltar para mim? O que vai acontecer? Quais são as bênçãos que Deus vai me dar? Então as pessoas, às vezes, elas não têm como saber, mas elas têm como obedecer. Porque obedece pela fé. Se Deus está no comando, vai dar tudo certo. Amém. A minha parte é obedecer, não é comandar. É ser o comandado de Deus, no plano dele. O grande ator que atua, né, no Velho Testamento não é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é Deus. O personagem mais importante da Bíblia é Deus e Jesus Cristo. Então qual que é o seu personagem mais importante na palavra? É os dois, Deus e Jesus. Mais importante, tá vendo? Porque eles aqui atuam. Então nós vemos aí que toda obediência é por fé. Certo? Então quem não obedece é porque o quê? Não tem fé. Aprendeu, ouviu, escutou, até entendeu. Mas para colocar em prática é preciso um elemento que se chama fé. Então a maior prova de fé que você pode dar para Deus é o quê? Obediência. É a obediência. Se você não obedece, desculpa, mas você é incrédulo. Se você só vai obedecer se souber, ou se ganhar alguma coisa, ou se sua fé é condicionada a algo que Deus precisa fazer para você obedecer, não é fé. Porque a fé simplesmente obedece. Amém? Então a maior prova de fé é a obediência. Amém? Então Abraão obedeceu pela fé. E ele partiu sem saber para onde ia. Mas ele não precisava saber, Deus sabia. O importante não é o que eu faço, o importante é o que Deus faz. O importante não é o que, né? O importante é que Deus está no comando. E a minha fé é capaz para eu obedecer.
Gênesis 22, versículo 1 a 3. Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Muito bem. Versículos 9 a 12. Gênesis 22, 9 a 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Muito bem. Gênesis 22, versículo 18. Pode ler? Mas aqui é a linguagem diferente. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. 18 só? Sim. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão, ele sacrificou Isaque no seu coração para Deus. Mas Deus não deixou que ele o sacrificasse na prática, porque já sabia que não tinha nada que Abraão negasse a Deus naquele momento da sua vida. Então nós podemos ver que a fé de Abraão, ela evoluiu ao ponto de Deus colocar ele à prova. Deus colocou ele à prova porque sabia que ele podia dar uma demonstração da sua obediência. Porquanto obedecestes a minha voz. O que Deus pedisse para Abraão, Abraão faria. Não havia nada na vida de Abraão até aquele ponto que ele negasse a Deus, nem o seu único filho. Você pode imaginar Abraão, né, quando Deus disse: vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto o teu filho, teu único filho aí. Ismael já tinha sido mandado embora com Agar. Isaque tinha uns 13 para 16 anos, por aí, mais ou menos. E era o filho da promessa. Como é que Deus agora pede o seu filho? Porque Abraão cria que Deus pode tudo, amém? E que Deus podia ressuscitar Isaque dentre os mortos. E Deus devolveu o filho para ele. Não foi necessário, porque Abraão já o havia sacrificado no seu coração. E aí então, antes de ele, né, encravar o cutelo ali na criança, no jovem, Deus o impediu, porque disse: tá bom, já é prova suficiente de que você ama a Deus, que você obedece a Deus. Então, meus queridos, quais são as aplicações para nós? Bem, a aplicação para nós que nós vemos aqui é que, né, quando você compara a partida de Abraão, logo que Deus o chamou, com o sacrifício de Isaque, você vê que a partida de Abraão pela fé, sem saber para onde ele ia, nada se compara, não é verdade? Ao ato de obediência do sacrifício de Isaque. Então você vê que a fé de Abraão, a obediência de Abraão, ela foi evoluindo com o passar dos anos.
Então Abraão, o pai da fé, cresceu na fé e cresceu na obediência. Então você também precisa crescer. Por quê? Porque o futuro nos exigirá provas da nossa obediência. Não é? Com certeza. Prova do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso com Jesus Cristo, prova da nossa fé na Bíblia. Então, prepare-se para as provas que a sua obediência há de passar pela sua vida. E seja como Abraão, não negue nada ao Senhor. Não tem nada que o Senhor nos peça que Ele não possa nos devolver, nos dar em dobro e de modo melhor. Então, creia em Deus. Obedeça à voz do Senhor. Se você obedecer, Deus certamente cumprirá todas as suas boas promessas. Amém? Então nós temos aí Abraão, um grande exemplo de obediência. Um homem que cresceu na sua fé, cresceu na sua obediência, e quando Deus exigiu provas maiores da sua obediência, ele deu e passou no teste. Amém? Então, quando Deus te provar numa fornalha, que você possa sair como ouro através da sua obediência. Cadê a Steph? Vamos ver 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ver o segundo exemplo de obediência aqui na lição. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vedes que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que